O dólar atingiu nesta semana o patamar de R$ 6,11. É o maior valor da história. A disparada da moeda norte-americana ocorreu após o governo anunciar um pacote de redução de gastos que foi recebido com desconfiança pelo mercado financeiro. Além disso, o pronunciamento feito pelo ministro Fernando Haddad em rede nacional, anunciando a isenção do imposto de renda para quem ganha acima de R$ 5.000, contribuiu para a escalada da moeda norte-americana. O mercado entende que o corte proposto não será suficiente em relação ao aumento de gastos realizado pelo governo Lula. O banco de investimentos Morgan Stanley já projeta que o dólar vai atingir R$ 6,30 no fim do governo Lula, em 2026. O risco fiscal e o aumento no prêmio de risco devido à proximidade das eleições presidenciais no Brasil estão no radar do banco para este período. E para tratar da tendência do dólar de agora em diante, a gente recebe Alan Gani, comentarista da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Obrigada, e você comece explicando como é que o dólar subiu tanto em tão pouco tempo. Tamanha é a desconfiança do mercado com a capacidade do governo Lula de fato fazer um corte de gastos? Exatamente, né? O que preocupa? Por que a gente fala tanto em pacote fiscal, em corte de gastos? O que está por trás dessa discussão? É a estabilização da dívida pública. Por quê? Se a dívida pública continuar subindo, vai chegar num ponto que ela se torna impagável. Então, o corte de gastos é necessário para que o governo consiga estabilizar a dívida pública e não ter um calote. No final das contas, é isso. E esse pacote fiscal, ele não trouxe essa possibilidade real de corte de gastos e estabilização da dívida pública. Então, aumentou o risco. Quando aumenta o risco, o investidor age racionalmente. O risco vai para preço. Então, ele falou, opa, peraí, para emprestar dinheiro para o governo, eu vou cobrar uma taxa de juros maior. Eu vou correr para o dólar, eu vou comprar dólar. Quem tem dólar vai vender num preço maior. Então, elevou o dólar, que é uma moeda forte, mas por conta da elevação do risco fiscal. E agora, dentro desse contexto em que há desconfiança de que o governo vai conseguir, de fato, fazer essa faxina, uma reforma administrativa, para a gente só lembrar, né, Alan, o governo Lula é um dos que tem o maior número de ministérios na comparação com o que foi o governo Temer, na comparação com o que foi o governo Dilma. Não basta dizer que vai fazer um pacote fiscal, que já foi recebido com muita desconfiança, é preciso dar mais sinais. Você acha que pode haver algum corte no número de ministérios, algo efetivo para acalmar talvez o mercado? Muito difícil. Até agora não houve nenhuma sinalização concreta de cortes mais estruturais, aquele corte que sangra para valer a conta pública. Eles falam lá em redução dos supersalários, mas a gente sabe que muitas vezes o alto funcionário público, principalmente do Poder Judiciário, ele tem o super salário, mas ele ganha, às vezes, até mais pelo que a gente chama de penduricalhos, né? Então, ele tem uma série de benefícios extras. Então, por exemplo, a PEC dos super salários não mexe nisso. Então, teria que ser um corte muito efetivo, enfrentar esses lobbies no Congresso Nacional, além do que, por exemplo, os mínimos constitucionais com saúde e educação. Óbvio que gastar com saúde e educação é muito bem-vindo, mas o problema é que esse governo atrelou o gasto com saúde e educação à receita da União e está fora do arcabouço fiscal. Então, sobe a receita da União, e a arrecadação tem subido, sobe automaticamente o gasto com saúde e educação. Só que o orçamento não comporta. Então, também isso é um gasto estrutural, gastos previdenciários. O governo não quer mexer nesse vespeiro. É nessa condição aqui de muita desconfiança que a gente viu há pouco, e mostramos para vocês, o Morgan Stanley projetando o dólar de 6,30. Então, nós vimos uma escalada rápida, chegou a 6, bateu 6,11, e um banco de investimentos respeitado está projetando 6,30 no fim do governo Lula. E ele coloca ali dois fatores: grande desconfiança com uma melhoria das contas públicas e também ele já olha para a eleição de 2026. Esse é o horizonte mesmo? É dólar para cima? É o que você vê? Eu vejo, porque o risco é para cima. Tudo mais constante do jeito que está, o câmbio de equilíbrio do Brasil, o novo patamar, é 6, a não ser que o Congresso pegue esse pacote fiscal e melhore. Mas dado o histórico, e principalmente o histórico do governo, Kellen, é um governo muito gastador. Desde o início ele deu sinais que ele escolheu o Estado como
protagonista do crescimento econômico. Quer dizer, vamos induzir o crescimento econômico com crédito subsidiado, que tem um custo fiscal, com elevação do gasto público. Então, essa é a fórmula, o protagonismo do Estado. Só que isso, evidentemente, tem um custo fiscal. E esse custo fiscal deve aumentar por conta do ano eleitoral. 2026 é um ano eleitoral. Então, por que vai reduzir? É o contrário, né? Então, dado essa circunstância, eu diria que o risco é do dólar subir mais do que cair. Morgan Stanley é uma instituição respeitada, um investimento muito grande dos Estados Unidos, e aí faz essa previsão perfeitamente factível. Pois é, perfeitamente factível. E teve um outro elemento que aconteceu nessa semana que foi um combustível para essa alta do dólar. A fala do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele afirmou que o governo está no que ele chamou de contagem regressiva para a troca de comando do Banco Central. Segundo ele, a nova gestão vai ter um perfil técnico e alinhado com os interesses nacionais, que o Banco Central será dirigido por quem mora no Brasil e não em Miami, fazendo uma referência ao Galípolo, nome indicado pelo governo Lula, que vai substituir Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro. O alerta do mercado veio por uma preocupação de, num cenário de dólar mais alto, inflação também tende a subir no Brasil. Para ajudar essa inflação a não ficar lá no alto, você aumenta juros. Perfeito. A preocupação é, será que vem uma canetada como na era Dilma para tentar cortar o juro com o Galípolo na presidência do Banco Central? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quem será Gabriel Galípolo à frente do Banco Central? Vamos lembrar que a decisão não depende apenas dele. São 8 diretores, mais o presidente, mas ele pode dar o tom ali, né, o direcionamento. Agora, esse governo lembra muito o governo Dilma. Se a gente até olhar pelo aspecto do emprego, né? O governo fala, olha, a taxa de desemprego está baixa, e está baixa mesmo, 6,2%, o último dado. Na era do governo Dilma, a taxa de desemprego também era muito baixa, rodava ali na casa de 6, 6,5%. O Brasil crescia próximo de 3%, muito parecido com o que é hoje. Mas o que piorava? O fiscal e a inflação. Exatamente o mesmo cenário de hoje. O desemprego é baixo, o país cresce em torno de 3%, mas o que piora? O fiscal e a inflação. Lembrando que a situação fiscal naquela época, o endividamento público era bem menor do que é hoje. Hoje é muito mais perigoso. O que tem segurado o país para não entrar numa crise fiscal ou numa piora inflacionária é justamente o Banco Central. O Banco Central está fazendo um bom trabalho segurando a inflação à mão de ferro, apesar de todas as pressões populistas por alas ali do governo federal. Se o Banco Central ceder, é governo Dilma na certa, e aí a crise é líquida e certa. É porque na última vez que a gente encerrou o governo Dilma, vocês lembram, houve um impeachment num contexto econômico de uma crise severa que afetava o Brasil e também atingia, melhor dizendo, o agro em diferentes esferas. Só para a gente finalizar aqui com o Gani, se o Banco Central continuar o seu papel de instituição autônoma, a gente vai ver juros ao redor de 14% já em 2025? Com certeza, é perfeitamente possível. Veja que para a próxima reunião do Copom, o mercado já fala entre 0,75 pontos percentuais de alta ou 1 ponto percentual de alta. É muita coisa em uma única reunião. Em uma única reunião. Para a gente fechar, tem uma frase célebre, se eu não estou enganada, do presidente Lula, dizendo que as pessoas não comem câmbio, no sentido de que o dólar não importa. Isso não faz sentido, né? O dólar importa para todo mundo. Por quê? O menor sentido, porque no nosso processo produtivo, desde o agro até bens industrializados, há componentes em dólar. Então, o insumo lá da agricultura, ele é cotado em dólar, esse que é o problema. Então, se sobe o custo, evidentemente, né, o agricultor lá tem a sua margem de lucro, senão ele não sobrevive economicamente, então ele tem que repassar no preço, então vai para o preço, aí o pãozinho sobe. Então, um celular, por exemplo, tem componentes também importados, então quando sobe o dólar, sobe tudo, porque o dólar está presente nos custos de produção da indústria, do agro, enfim, de todos os setores. Muito bem. Alan Gani, comentarista da Jovem Pan, volte sempre à Hora H do Agro. Obrigada. Obrigado.